deve ser feita no setor de divisão de fiscalização viária no Terminal Central. Viação Campos Gerais. TV Vila Velha, canal 16. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Que a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado e nobre telespectador. Estamos iniciando mais um programa Manancial e nesta oportunidade eu quero estar lendo o texto da Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42 e o verso de número 2, que nos diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Esse é o texto que nos norteará ao longo da programação manancial desta oportunidade. E o nosso tema, fundamentado nesse texto, é o propósito de Deus para a nossa vida. Para cada um de nós, Deus tem estabelecido o seu propósito para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Eu quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Prosseguimos então com o programa Manancial desta semana e com muita alegria eu recebo aqui o vereador Jorge Rodrigues Magalhães. Ele é vereador pelo PDT, é membro da Câmara de Vereadores da nossa cidade e ele tem assim algumas experiências lindas sobre a realização dos propósitos de Deus para a vida dele e vai compartilhar conosco aqui ao longo da programação. Vereador Jorge, seja muito bem-vindo ao programa Manancial. Obrigado, pastor, muito obrigado mesmo. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, como a gente foi convidado pelo pastor, de estar aqui dando um pouco do nosso testemunho, falando do poder de Deus na nossa vida. Apesar da gente ter os nossos compromissos, nossas dificuldades dia a dia, mas tenho Deus como a minha bandeira. Deus tem nos honrado todos os dias, pastor. Até tem uma palavra que fala muito comigo, de muitos anos atrás, quando eu conheci Jesus, como eu falei para o senhor, a gente, às vezes, muitas pessoas ouvem falar de Jesus, mas não sabe o que é o verdadeiro Deus que está nos atendendo, nos cuidando, nos capacitando, pastor, até chegar aqui. Eu tenho uma palavra, assim, posso ler Isaías 54, 15 diz assim: Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspirará contra ti cairá diante de ti. Eis que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Assim diz o Senhor. Essa palavra, pastor, e alguns anos, há 10, 12 anos atrás, quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, numa cidade, Guaíra, essa palavra veio ao meu encontro, que podia se levantar todo o inferno, mas Deus estaria comigo, Deus estaria me honrando. E hoje eu tenho convicção de onde eu cheguei até onde eu estou, foi pela misericórdia de Deus, foi pelo propósito que Ele tem na minha vida, pastor. Eu tenho certeza que mesmo que a gente passa as tribulações, as perseguições, mas quando você é fiel, quando você é justo, porque Deus, pastor, eu tenho uma coisa comigo, fica meus irmãos ouvintes que vai nos assistindo, que Deus esquadrilha, como a palavra fala, que Ele sonda o mais íntimo do nosso coração. Eu tenho uma coisa comigo, todo esse tempo que eu trabalho, como voluntário da saúde, eu penso assim que tudo que você planta de bom, tudo que você abençoa, você é abençoado.
né? Então, todo dia que eu saio de casa, quando estou deitado, eu tenho uma oração, pelo menos de 5 minutos com meu Deus. Eu falo, Senhor, está em tuas mãos, todo o meu propósito, porque o propósito é dele, né? A vontade é dele em primeiro lugar, né? Com certeza. Muito bem, para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todos nós, Deus tem um propósito estabelecido. Ninguém vem ao mundo sem um propósito soberano de Deus. Ao longo da nossa caminhada, da nossa vivência sobre a terra, à medida que vamos crescendo intelectualmente, crescendo emocionalmente, crescendo espiritualmente, nós precisamos buscar o conhecimento, ou buscar conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. E este propósito de Deus se revela por meio das Escrituras, É por isso que nós estamos aqui sempre falando sobre o conhecimento, a importância do conhecimento das Escrituras Sagradas. A grande maioria das pessoas, vereador Jorge, irmão na fé Jorge, a grande maioria das pessoas não valoriza a leitura da palavra, não valoriza buscar, ao ler a palavra, extrair desta palavra a mensagem de Deus, né? O querer de Deus manifesto e revelado por meio das Escrituras. Este propósito de Deus nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. E Ele tem, eu sei, com convicção e certeza, um propósito para a minha vida. Ele tem um propósito para a vida do vereador Jorge. E Ele tem um propósito para a tua vida que nos assiste nesta oportunidade. E aí talvez alguém possa questionar e indagar, mas que propósito? Por que Deus teria para a minha vida um propósito? Veja, Deus nos inseriu, nos criou e nos inseriu num contexto social, de sociedade. Ninguém foi criado por Deus para viver como uma ilha, isolado. Não, Deus nos coloca no seio da família, Deus nos coloca no seio da sociedade para nós nos relacionarmos em sociedade, para termos uma vida em sociedade, em comunidade, em coletividade. E qual é o propósito de Deus em nos estabelecer em sociedade? O propósito de Deus em nos estabelecer em sociedade está de forma muito clara quando, por exemplo, Deus criou a família, a primeira família. Quando Deus olhou para Adão e viu que todos os demais animais, tinha lá macho e fêmea, as demais espécies, e aí agora Deus vê Adão sozinho, Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Qual o papel da esposa? Auxiliar Adão. Qual o papel do esposo? Ser companheiro da esposa. Bom, aí é o princípio, aí é o embrião, é o início de uma sociedade que está sendo estabelecida e formada. Então, o propósito de Deus para a minha vida, para o vereador, para você que me assiste, para todas as pessoas, é que nós temos que estender a mão um ao outro, auxiliando, ajudando, cooperando uns com os outros. E aí, nesta vontade soberana de Deus, cada um de nós vivendo, a sociedade vai se tornar uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna, uma sociedade, enfim, que a bênção de Deus fluirá. A bênção de Deus fluirá. Eu convidei aqui hoje o vereador Jorge, porque ele tem essa experiência linda e ele vai estar aqui, já iniciou o seu compartilhamento, vai estar ao longo da produção toda compartilhando, mas eu quero que você saiba, não é especificamente apenas o vereador Jorge, não é especificamente apenas eu, mas todos nós, e você faz parte deste grande propósito de Deus para a vida de todos nós como sociedade. Pastor, até tenho um testemunho, né, na minha vida, durante esses 5 anos aí que eu trabalhei como voluntário na saúde, atendendo aquelas pessoas que, como o senhor falou, a gente tem que ter uma comunhão, né, pastor? E no trabalho da gente, que eu ter farmácia na região ali do Caracará, a gente criou um vínculo muito bom com a comunidade, e a gente aprendeu, eu tenho uma coisa comigo, você tem que aprender a gostar de pessoas.
E nessa caminhada, pastor, nesses 5 anos aí trabalhando, levando pessoas para Curitiba, atendendo de uma forma, né, até onde a gente podia, muitas das vezes eu me pegava indo para Curitiba de madrugada, e eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Não conheço essa pessoa que estou ajudando, mas enfim, o Espírito Santo de Deus, ele coloca isso na gente, você entende? Ele tem um propósito maior, tanto que foi tão grande o propósito dele, que pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui hoje eleito vereador, não para minha glória, mas para a glória do meu Deus, porque é Ele que me deu esse mandato. E eu quero deixar aos meus amigos ouvintes, nossos irmãos em fé, pastor, que nós estamos preparados para representar na Câmara Legislativa, pastor, porque o nosso Deus nos elegeu. Então eu sei que o propósito de Deus é muito maior do que nesse momento. Tenho certeza, pastor, que nesse primeiro encontro, nessa primeira visita que estou fazendo ao teu programa, eu quero voltar outras vezes para contar o milagre que Deus está fazendo na minha vida, o milagre sobrenatural de Deus na minha vida. Bom, a gente queria conhecer um pouco mais o vereador Jorge Rodrigues Magalhães. O Jorge da Farmácia, é conhecido popularmente como Jorge da Farmácia. Vereador, você é natural de Ponta Grossa? Não, pastor, eu sou de Querência do Norte, Paraná. É? Norte do Paraná. E você nasceu quando? Eu sou de 71. 71. Querência do Norte. E aí reside em Ponta Grossa já há muito tempo? Já há 15 anos estou em Ponta Grossa. 15 anos? 15 anos em Ponta Grossa. E é uma cidade abençoada mesmo, abençoada por Deus. A gente se apega, né? Graças a Deus. A gente pega amor pela cidade, para onde Deus nos traz. Sim. Né? Na verdade, você foi trazido aqui por um plano de Deus. Amém. Né? Que nós entendemos agora de que forma... era um propósito de Deus. Não é verdade? Era um propósito de Deus. Deus está aqui hoje, pastor. Sim. Até peço desde já, não ao pastor, mas sim a todos aqueles que amam a nossa cidade de Ponta Grossa, que coloca os líderes, né, os prefeitos, os vereadores na presença de Deus. Que Deus venha dar sabedoria. Venha dar sabedoria para que a gente possa fazer um trabalho transparente, um trabalho certo, né, conforme o propósito que nosso Deus nos capacitou de estar ali no Legislativo. Não só eu, mas sim os 22 vereadores, né, mais que estão lá, e o nosso prefeito Marcelo Rangel também, que os nossos irmãos estejam orando por ele, dando sabedoria também para ele, para que ele possa fazer um ótimo governo aí. Muito bem, nós vamos para o primeiro intervalo do nosso programa dessa oportunidade, mas logo após, na sequência, prosseguiremos aqui com a programação. Hexágono Engenharia, contribuindo com o desenvolvimento dos seus negócios.